Fala, meu povo, bora para mais um vídeo, mais um react aqui do canal. Agora eu quero ver como é que os canhotinhos vão ficar. Porque a esposa do cara lá tá envolvida numa parada meio sinistra, né? Será que eles vão tampar o olho e fingir de conta que não tá vendo nada e vão ficar falando joias, 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 mito preso? Ou será que eles vão abrir o olho para o que está diante do próprio nariz? Não vão, né, gente? Óbvio que não vão, porque eles não torcem pelo bem do país, eles torcem para um cara, independente do que esteja acontecendo dentro de suas casas. Isso que eu acho incrível. Os caras estão na merda, colocaram o país todo na M e tá tudo bem. E nós temos que pagar pelo erro deles, né? Infelizmente. Deixe seu like se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e bora para mais um vídeo. Bom, e o escritório da advogada Viviane Bart de Moraes, a mulher do ministro Alexandre de Moraes, tinha um contrato com o Banco Master que previa o pagamento de 129 milhões de reais em 3 anos. Segundo a Polícia Federal, o documento foi encontrado no celular do banqueiro Daniel Vorcaro durante a Operação Compliance Zero. O acordo estabelecia mensalidades de 3 milhões e 600 mil reais a partir de 2024, num contrato amplo, sem listar processos específicos. O escritório deveria representar o banco onde fosse necessário. Não há informação sobre quanto foi efetivamente pago, já que o Master entrou em liquidação extrajudicial pelo Banco Central. Mensagens internas mostram que os repasses para o escritório de Viviane eram tratados com prioridade absoluta. A Transparência Internacional Brasil criticou o caso e afirmou que o sistema de justiça brasileiro está virando um grande Gilmar Palusa. Segundo a ONG, a relação entre magistrados e interesses privados precisa de mais transparência e controle. Entre as ações em que o escritório de Viviane Bart atuou para o Banco Master, está uma queixa-crime contra o investidor Vladimir Timmerman, em 2024, assinada também pelos filhos do ministro Alexandre e Juliana. Vorcaro foi preso em novembro passado, durante a investigação sobre uma fraude de 12 bilhões de reais, envolvendo o Banco Master e também o BRB, mas foi solto dias depois por decisão judicial. Nessa mesma operação, outros executivos da instituição também foram presos. André Marcília, muito boa noite, seja bem-vindo. Nós já sabíamos que o escritório da Viviane Bart, mulher de Moraes, tinha aí um contrato com o Banco Master, mas o que surpreendeu hoje, tomou conta do noticiário, foi a montanha, né, o montante de valor, de dinheiro, né, desse contrato, 3 milhões e 600 mil reais por mês, no período de até 36 anos. Não se sabe quanto efetivamente foi pago ao escritório, já que o banco entrou em liquidação judicial, mas queria te ouvir aí se isso é comum no universo jurídico. Marcília, boa noite. Boa noite. Isso não é um contrato, né? É um bilhete de loteria. Boa noite, Piotr, caríssimos Piotr Augusto, Ana Paula e toda a audiência. Veja, isso não é comum em advocacia nenhuma. Isso a gente precisa dizer, registrar. Não é uma acusação a nada nem a ninguém. É só registrar. Isso não existe no mundo jurídico. Não existe. É uma fantasia completa acreditar que isso é um contrato de advocacia. Se a gente fizer uma conta rápida, 129 milhões em 3 anos significa 3,6 milhões por mês. Só uma continha singela, 5 mil reais por hora. Você trabalhar 24 horas por dia, 5 dias por semana e 30 dias por mês, dá nesse valor de 3,6. Quer dizer, a pessoa ganhava 5 mil reais por hora e não podia comer, dormir, não podia ir no banheiro, não tem como passear, não, é praticamente um trabalho escravo. 5 mil toda hora, isso não existe, não existe. A gente tem uma advocacia, infelizmente, que não podemos acusar de ilícita, mas podemos acusar de imoral e podemos acusar de antiética, e que existe em Brasília, sobretudo, e que existe não apenas na órbita do STF, mas também na órbita dos demais tribunais superiores, e que vive de lobby, que vive de relações, de oferecer privilégios de acesso a ministros. A gente sabe disso. Pode não ser ilícito, mas é imoral, é antiético. Eu até tenho uma história pessoal que um desses advogados
que pertencem a essa casta, uma vez abordou o meu pai, que também é advogado. Meu pai hoje está com 81 anos, mas foi um advogado também, e esse advogado virou para ele e falou assim: escuta, você pega caso por menos de 5 milhões de reais? E meu pai virou: todos. Até agora, nenhum foi acima disso. Não tive nenhum caso acima de 5 milhões. Mas para esse advogado, isso era um piso. Era uma forma de rejeitar o cliente. 5 milhões, e essa história tem uns 20 anos. Então, imagina como funciona essa advocacia. Agora, 3,6 milhões por mês, num contrato de 3 anos, 130 milhões de reais, isso é irreal. Não tem como conceber que para alguém peticionar, escrever uma petição, buscar a jurisprudência, despachar com quem quer que seja razoável minimamente que se receba esse tipo de valor. Isso é, repito, imoral. E a gente precisa acabar com esse tipo de advocacia, porque é um mercado em torno dessa advocacia, sobretudo em Brasília, e há um mercado de entidades que funcionam em torno desses escritórios que funcionam dessa forma. A OAB, por exemplo, defende esse tipo de advocacia, e não o tipo de advocacia que a gente tem aí quando os réus do dia 8 sofrem, enfim, os piores arbítrios, né? E os advogados que os defendem também, ou os advogados do processo do golpe, etc. Esses daí ninguém defende, a OAB não está nem aí. Mas para esses advogados que andam de jatinho e que recebem esse montante, a OAB funciona. Isso precisa acabar, ou isso acaba, ou a gente não vai ter nunca uma justiça minimamente crível dentro do país. Adalberto Piotto, boa noite, seja bem-vindo. Depois dessa carona de jatinho aí que o ministro Dias Toffoli pegou aí para assistir ao jogo, tem esse caso agora do contrato milionário do escritório da mulher de Moraes, volta a circular aquela ideia do presidente do STF, Edson Fachin, né, de criar um código de conduta para tribunais superiores, talvez seja um caminho, né, para implementar algumas restrições de escritórios de advocacia transitando livremente pelas cortes superiores do país. Boa noite. Boa noite, Paula. Augusto, Ana, querida, Marcília, todos que nos acompanham. O Marcília foi aos pontos aí, e para esse cliente desse advogado, aí a OAB, que é o garantismo absoluto do Supremo Tribunal Federal. Só para eles tem garantismo. O garantismo é uma tese do Supremo da época quando começou a derrubar a Lava Jato. Para quem não se lembra, é assim, tudo que tem na lei para proteger o réu. Não valeu para os presos do dia 8, nada. Aliás, muito pelo contrário. Ali tem arbítrio e abuso, digamos, de toda forma. Eu só vou retomar aqui esse histórico. A Viviane Barci é mulher do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes é ministro do Supremo Tribunal Federal, como todos nós sabemos. Dias Toffoli é ministro do Supremo Tribunal Federal também. E viajou nesse jatinho ao lado do advogado de um cliente do Banco Master. Augusto de Arruda Botelho, exatamente. Augusto Arruda Botelho é o nome do advogado. Edson Fachin, agora que é um código de ética, tem que lembrar também a história do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes e também o Dias Toffoli, com raras exceções, votam junto. Votam com o mesmo entendimento. Se a gente precisar de algo mais para se passar o Supremo a limpo, para trazer o Supremo a um mínimo de moralidade, a um mínimo de republicanismo, a um mínimo de legalidade, não dá mais, não tem mais exemplo. Nós estamos falando aqui do absurdo elevado ao absurdo. A pergunta é, até quando isso vai continuar? Porque, de novo, nós temos ferramentas na Constituição, é sempre bom a gente lembrar, porque não raro alguém vai dizer, está faltando lei no Brasil. Não! Eu tenho no Senado Federal uma ferramenta que pode, obviamente, investigar ministros do Supremo e levá-los ao impedimento. Um processo de impeachment. Basta o Supremo querer. Sim, depende do alcolumbre, e isso é um problema. Sim, depende de maioria de senadores. Não tanto, porque pelo menos um pedido já teve um regime de urgência aprovado com 41, ou seja, a maioria absoluta para conseguir esse processo avançar. Mas isso não avança. Então não é por falta de lei, é por falta, na verdade, de atitude, de decisão. E muita gente ao redor desses ministros do Supremo e também de alguns senadores não quer fazer nada avançar, porque talvez faça parte desse, digamos, esse ambiente promíscuo da advocacia que expõe esse tipo de coisa. Nenhuma empresa, aliás, a operação chama-se compliance também, nenhuma empresa internacional que atua no Brasil, que contrata escritórios de advocacia aqui no Brasil, que tem compliance, jamais aceitaria pagar esse valor para um escritório aqui no Brasil. Esse compliance dessa empresa, em qualquer lugar do mundo, barraria. Contrata outro, arranja outro.
Por que o Banco Master pagou? Bom, acho que as explicações começam, digamos, a se autorreferenciar, né? Ana Paula Henkel, muito boa noite. Seja bem-vinda, Ana. Boa noite. Paula, professor Marcília Piotto, mestre Augusto, boa noite à nossa querida audiência. Olha, eu acho que os números já falam por si. Agora, diante disso tudo, né, que o professor Marcília trouxe aqui para a gente, desse caminho que é seguido nos bastidores de Brasília há tantos anos, a pergunta que fica é: que chance tem um preso político do 8 de janeiro diante do Supremo? Nenhum. Não tem influência, não tem advogado, não tem milhões. Quando tem um bom advogado que faz pro bono, o advogado é cerceado, não tem acesso aos autos. Se alguém ainda duvida que nós estamos diante de uma absoluta ditadura do judiciário corrupta, você que ainda tem dúvida precisa rever os seus conceitos, porque nós já ultrapassamos essa linha há muito tempo e agora vem a coroação financeira. 130 milhões de reais para a esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Só isso bastava, não precisava nem rodar aqui para os comentários, só essa manchete bastava. 130 milhões para a esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Quando isso aconteceria, já que os ministros falam tanto, a gente fala aqui da Suprema Corte Americana, porque eles trazem sempre, quando em votos, em declarações, porque a Suprema Corte Americana isso, o Flávio Dino vive falando porque o Justice A, o Justice B, quando nos Estados Unidos a esposa de um Justice receberia 130 milhões de qualquer pessoa, jamais. Só essa manchete basta, Paulo. Essa roda aqui de análises é um complemento, porque a manchete em si não fala, grita. Pois é, Augusto, esse caso do Banco Master é daqueles quanto mais você mexe, pior fica, né? O Dias Toffoli decretou o sigilo absoluto do caso. Esse contrato foi encontrado no celular do Daniel Vorcaro, não tinha nem o documento físico, tinha orientação ali para que os pagamentos teriam ali a prioridade absoluta, né, no recebimento dos valores. A gente não sabe efetivamente quanto o escritório recebeu, mas a história toda é estranha. É isso que eu queria perguntar ao Marcília. Esta compra de votos no Supremo, é disso que se trata, é investigada, vai ser investigada, né, nesse caso que está com o Alexandre de Moraes? Augusto, essa é uma pergunta central. Desculpe, com o Toffoli. Pois é. Aliás, essa minuta aí desse escritório, você falou agora que estava no celular, lembrei, talvez seja essa a minuta do golpe. Porque, né? Talvez seja a verdadeira minuta do golpe. A minuta agora. Deu um golpe. Ou de um golpe, né? Sem dúvida. E isso, Augusto, é o seguinte, eu estou esperando que esse escritório apareça em público e justifique o porquê que recebia esses valores. Pois é. Porque se não justificar, é necessário que se investigue a fundo o porquê que se recebiam esses valores. Por que esses valores estavam sendo recebidos? A título de quê? Né? Essa é a grande questão. Porque a gente fica aqui assustado com os valores, mas qual é a justificativa? Não há. Então, ou o escritório precisa vir a público, acho que as duas coisas. O escritório precisa vir a público e precisa ser investigado, porque apareceu esse documento, mas esse documento não apareceu como alvo da investigação. Ele foi pensado como um dos tantos documentos que estavam lá no celular, mas ele precisa ser alvo de investigação. Há uma possibilidade, sim, de que em algum momento isso seja ou se torne algo ilícito até, não apenas imoral. Mais uma pergunta, então. Essa transação, ela vai ficar sob sigilo máximo? Com certeza, com certeza. Aí é o seguinte, há 6 anos, quando se descobriu quem era o amigo do meu pai, o Alexandre de Moraes, que era o Toffoli, o Toffoli abriu o inquérito do fim do mundo e entregou a relatoria sem sorteio ao Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes
investiga tudo, menos o que fez o amigo do meu pai. 6 anos depois, o Toffoli tem a chance, então, de retribuir a gentileza. Ele mantém sob sigilo essa compra de voto. De voto, não. Compra de influência, porque é evidente que o marido de quem vai ganhar quanto? 120 milhões. Ele vai pedir para a turma, olha, eu acho que o Banco Master tem razão. O Banco Master também não fez tanta coisa assim. Isso acontece. Podia acontecer com qualquer banco. Né? Por que não? Eles conseguiram que a ditadura do judiciário levasse a corrupção, porque isso é corrupção, para dentro do Supremo. E agora um vai esconder isso aí, sigilo máximo, que você estava me dizendo que é mais do que segredo de justiça. Não se tem acesso nesse sigilo máximo, Augusto, sequer, não é ao teor das decisões do Toffoli, é sequer se houver ou não. Se houver uma decisão, né? Você não consegue a gente não acompanhar. sabe que houve. Quer dizer, não vão nos informar mais se houve decisões. Eu quero saber o que fez a mulher do Moraes para justificar isso aí. O que ela fez? Despachou, qual é o recurso que ela apresentou? Mágico. Né? Ela vai conseguir fazer com que o banco volte a funcionar? Isso é um caso de corrupção explícita. É escandaloso isso aí. Aí o Moraes viaja, por acaso, com um advogado do banco para ver... O Toffoli viaja para ver um jogo de futebol. Quer dizer, na final da Champions League, ele foi sozinho, já não devia, com um segurança do Supremo. E agora ele vai num jatinho, por acaso. Eles pensam que nós somos idiotas, né? Isso aí se chama bandalheira, para ser generoso. É corrupção dentro do Supremo, no coração do Supremo. Para isso serviu o inquérito do fim do mundo. Pois é, Marcelo, esse é um contrato de advocacia de partido, que se chama, né? Uma consultoria. Mensal. E você pode, mensal, você pode ou não acionar o escritório. De repente vai que não tenha demanda, Não, você basta paga os pedir 3 voto. milhões e meio Basta pedir voto. para não utilizar o serviço. Para não utilizar. Você sequer, enfim, você não consegue nem quantificar exatamente esse serviço. E veja, a gente fala, não, mas é que é um escritório excelente, uma banca... Não, não é. Não é. Não é a esposa do Moraes não é uma jurista conhecida, não é uma acadêmica reconhecida, não é uma pessoa autora de livros que estão influenciando o direito, nada disso. Aliás, ninguém que foi contratado, vamos dizer a verdade, pelo Vorcaro, pelo Banco Master, se enquadra nisso. Ele não só pagou a esposa do Moraes esse valor todo, como também desembolsou 500 milhões de reais durante 2024 inteiro, contratando parecer. Meu povo, que situação, rapaz. A galerinha aí a galerinha que trouxe a donocracia de volta, né? Que defendeu a donocracia, já pensou? Eu imagino a cara de um Petralha vendo isso. Na verdade, o Petralha vendo isso, ele ia fazer assim. Oh, não estou enxergando nada, golpe, joias, não sei o que, golpe, né? O canhotinho, ele é torcedor de uma pessoa. Ele não está ali pelo bem do país. Ele torce por uma pessoa. Se o time, independente do que aconteça, do que faça o time, o canhoto é torcedor. Diferente da galera da direita. Peraí. Ah, tem prova disso? Prova... Não tem prova. Olha, então, se você não tem prova, não tem o que dizer, né? Aí tem a prova ao contrário. Né? A prova ao contrário da questão da joia. Tem as provas, né? Ah, teve corrupção. Não. Aí eles querem inventar uma corrupção. Não, mas eles querem inventar. Porque o egozinho deles está machucado.
caso que o pai dos pobres, né? Passava a mão e aí eles querem achar alguma coisa para dizer que o outro também fez isso, o outro também. Agora eles já têm algo para dizer, olha, o ex-presidiário, né? Se ele chegar a sair, presidiário, é o que eles vão falar. Mas baseado em quê? Ah, baseado em que um cara foi lá, inventou um crime e colocou o cara na cadeia. Eles inventaram, escolheram uma pessoa, inventaram um crime. É muito fácil, né, gente? Uma pessoa que está no topo do poder inventar um crime é a coisa mais simples do mundo, né? Para quem está ali é simples. O cara inventa, planta alguma coisa lá e pronto. É o que aconteceu na mente dele. Desde que tenha uma parte da população que vai acreditar no que ele está falando, e essa parte da população é torcedora, né, de uma pessoa, como se essa pessoa fosse um time independente do que ela faz. Se ela rouba, se ela faz parcerias naqueles diálogos cabulosos, né? Temos diálogos cabulosos com a galerinha do Hélio aí, e é independente disso, essas pessoas aí vai acreditar ou não acredita, né? Ou simplesmente por torcer mesmo. Nós vamos torcer para essa pessoa que é no caso é o Barbudinho e o Careca, né? Elas torcem por esses dois porque elas não gostam do outro lado. Então elas preferem ser roubada, ser destruída, do que ter uma vida boa, mas que esteja o outro no comando porque elas não gostam dele. É estranho, né? Rapaz, se o Barbudinho fosse gente boa, não querer se transformar o Brasil no que ele quer transformar, tava de boa, gente. Né? Ah, eu ia querer que o outro ganhasse e tal, tanto porque já gosta dele, ia. Mas se o Barbudinho ganhou ali, faz as paradas certas, as paradas boas, beleza, irmão. Né? Na outra vez ia tentar por outro também. Ou ia de Barbudinho, dependendo do que ele fizesse, né? De melhor, de algo mais legal. Mas não, o Barbudinho não quer isso. Ele quer transformar em Alá cubana, como ele disse, né? Vai demorar tantos anos, mas ele falou que eles conseguiriam e realmente ele teve a paciência aí de Jó e conseguiu, está conseguindo transformar aí o nosso cantinho aqui, né? Em uma parada muito estranha, muito sinistra, mas a gente ainda acredita em um luzinho ali no fim do túnel. Tem a questão do Trump com o podre. O podre sabe muita coisa, o podre sabe coisa das maquininhas. Se o podre desova isso daí, a batata da galera aqui vai assar, o Barbudinho também vai ser caçado, procurado, pedir para entregar e tal, e vai virar aquela coisa muito doida que a gente já sabe.